É isso, vamos falar de eleições e sobre o segundo turno. A expectativa para o Congresso Nacional em 2023. Nós vamos tratar de todos esses assuntos com o deputado federal reeleito Sérgio Souza, do MDB do Paraná, atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Perfeito, deputado, parabéns aí pela reeleição. Queria que o senhor destacasse essa caminhada, a que o senhor atribui essa vitória, mais uma reeleição, né? E também gostaria que o senhor nos dissesse quais são as prioridades para a próxima legislatura, para esse Congresso Nacional mais conservador, né? 44% de renovação na Câmara Federal, e também de que maneira o senhor pretende ajudar na reeleição de Jair Bolsonaro, já que importantes quadros do MDB apoiam Lula, como a senadora Simone Tebet, candidata derrotada do MDB à presidência. Bom, primeiro que é uma eleição que foi muito diferente das últimas, né? Muito polarizada. Isso demonstra que o Brasil tem lados e que esses lados acabam se enfrentando em todos os níveis, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, nos governos, e não foi diferente no campo da presidência da República. Acreditamos muito da possibilidade da eleição do presidente Jair Bolsonaro, e isso não é por acaso, né? Porque entendemos que o Brasil está no rumo certo. Se nós fizermos uma comparação do Brasil de 10 anos para 10, 12 anos, e o Brasil de hoje, a gente vai ver uma realidade muito diferente. E se nós fizermos uma comparação mais profunda de o que levou às grandes crises nesse país, nós vamos perceber, né, que foi a política que levou à corrupção e que mergulhou o Brasil ali de 2013 a 2016 numa profunda recessão. E isso tudo demonstra que o Brasil, quando não tem políticos bons no seu comando, quando não tem políticos que têm boas propostas no seu comando, quem sofre é o povo brasileiro. E é assim que nós temos trabalhado nesses anos todos no Congresso Nacional, né? Sempre buscando como metas a redução do custo de produção, passando pelo combate à corrupção, pela otimização dos modais de transporte, pelo setor agropecuário, que seja cada vez mais desenvolvido dentro do que se permite a cadeia de logística, tecnologia e as inovações. E hoje, como líder da bancada do agro no Congresso Nacional, nós temos cada vez mais percebidos que governos de direita possibilitam mais emprego, mais renda à sociedade brasileira. Deputado, boa noite para o senhor. Bom, depois de dizer em sabatina, né, o ex-presidente Lula chegou a dizer que parte do agronegócio era direitista e fascista. Agora, ele tenta recuperar aí o apoio dessa bancada ruralista. Ele está elaborando uma carta para isso e, inclusive, deve levar também ao palanque Simone Tebet. A gente sabe que a bancada ruralista apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas é possível reconsiderar e ter Lula como aliado, deputado? Não, de forma alguma, né? Primeiro que a posição da Simone Tebet é uma posição dela e não do partido. Inclusive, boa parte do partido que já não via ela como alguém que pudesse crescer e ser uma candidata viável ao presidente da República já não foi com ela. Isso não foi na ala mais à direita do MDB e também na ala mais à esquerda do MDB. Agora, o que nós percebemos de que não é só um discurso do presidenciável de esquerda, é uma tradução de como age o seu partido no Congresso Nacional há décadas. Se nós olharmos a postura dos partidos de esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores, dentro do Congresso Nacional, nós vamos ver nas votações que interessam o setor agropecuário, todas as vezes eles votando contra. Então, o seu candidato, o candidato da esquerda, o candidato do PT nessas eleições, ele está simplesmente externalizando aquilo que o seu partido já faz. Não acreditamos de forma alguma que ele tenha mudado. Agora, acreditamos sim de que ele acha que o agro é fascista, de que ele acha que MST
é quem produz nesse país. Onde é que o MST produz um pé de alguma coisa nesse país? O assentado da reforma agrária, este sim produz. E agora não só produz, como também tem título, né? Porque este governo está dando ele a liberdade do título. Agora, o MST, pelo que nós entendemos das falas do presidenciável de esquerda, está inclusive liberado para fazer invasões de terra e pode ter até ministério no próximo governo. E pior do que isso é a sinalização de regular o agro. O que quer dizer regular o agro? O agro no Brasil hoje, o agronegócio, que é o negócio da pessoa que planta verdura no fundo de quintal e vende na feira, que tira leite no seu sítio, faz queijo e vende na cidade, que é o negócio do pequeno produtor, do médio, do grande produtor, sim, mas que também é o negócio de quem fabrica o caminhão, as máquinas, do motorista, de quem fabricam os alimentos que chegam à mesa do cidadão brasileiro. O agro hoje, que é o negócio da metade da população desse país, que é o pilar de sustentação principal desse país. Regular este agro é criar desemprego, é criar o caos nesse país, como está na Argentina. A Argentina está há 2 anos, um pouco mais, com o agro regulado. Vai lá ver na Argentina. A Argentina, hoje nós temos propriedades abandonadas porque não compensa mais produzir naquele país, não é mais viável, não é mais produtivo. E por que não é, se lá tem o segundo solo mais rico do planeta, só perde em fertilidade para o solo da Ucrânia? Porque regularam o agro e lá impuseram uma regra que não compensa mais. Nós, os brasileiros, além de alimentarmos os nossos brasileiros, 220 milhões, exportamos para mais de 200 países. Isso quer dizer que vem dividendos. O que quer dizer os dividendos? Vem riqueza, dólar, euro, vem de todo o canto desse mundo gerar emprego e renda aqui dentro. Então, regular o agro, na visão desse presidenciável, é uma tragédia para o nosso país. Deputado, eu vou passar para os comentaristas, mas antes eu quero fazer uma rápida pergunta, aproveitando que o senhor é do Paraná. Nós estamos conversando com vários parlamentares que foram eleitos para repercutir suas vitórias, mas também a questão que envolve o segundo turno presidencial, mas também esses projetos que tratam da possibilidade de investigação ou mudança no regramento dos institutos de pesquisa. No Paraná teve uma situação muito peculiar que envolveu as pesquisas para o Senado Federal. Os números foram muito diferentes do resultado final das urnas. Como o senhor está vendo esse movimento por parte do Legislativo, tanto Câmara quanto Senado, e também a Polícia Federal já investigando após um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres? O senhor entende que é preciso mudar, é preciso investigar, mudar o regramento, ou pelo menos a maneira como os institutos trabalham hoje em dia? Olha, com toda certeza. Todo o final de eleição, nós vivemos a mesma cena de 4 anos anteriores. As pesquisas falhas que tentaram induzir ao erro, que levaram o eleitor numa onda do voto útil, numa onda de votar em quem vai ganhar, e essa tragédia causa prejuízos enormes à democracia. Esperamos muito que esse projeto que tramita na Câmara dos Deputados venha a ser votado para que aqueles que manipulam o sistema sejam punidos, porque eles estão manipulando a democracia. Aqui no Paraná aconteceu isso, e no cenário nacional, né? Vocês imaginem só, os votos desidratados lá do presidenciável Ciro Gomes foi para quem? Foi para o Lula, porque queriam levar o Lula no primeiro turno. O Lula não tinha 45% dos votos, e se foi para o Lula, e quantos o Bolsonaro deixou de ter? Agora, talvez o resultado da eleição fosse outro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi sim manipulada. Cadê aquela diferença que mostrava que dos votos válidos poderiam dar 18%, que ao final deu 3%? Que resultado é este, né? Nós devemos sim, o Congresso Nacional tem a responsabilidade e o dever de regular e de colocar uma legislação que venha punir quem de fato divulga pesquisas nesses termos. Inclusive, dar um tempo para a pesquisa. Divulgar pesquisa na véspera da eleição, no dia anterior ao da eleição,
onde as pessoas estão indo dormir para acordar no outro dia com o noticiário dando que alguém já ganhou, sem ter aberto as urnas ainda para o eleitor votar, isso é um crime. E é isso que nós vamos fazer no Congresso Nacional, é regular isso. Estamos conversando com o deputado federal reeleito pelo MDB do Paraná, Sérgio Souza. A pergunta agora é de Cristina Grêmio. Boa noite, deputado. Primeiro, parabéns, pela reeleição. Eu queria voltar ao caso da Simone Tebet, que é do seu partido, O senhor disse aí que a decisão de apoiar Lula é uma decisão dela, pessoal, mas a gente acompanhou desde antes do lançamento oficial da candidatura dela, essa divisão, esse racha do MDB, com alguns senadores, inclusive, se reunindo com o Lula já para declarar apoio, e ela própria teve que fazer uma batalha interna para conseguir se lançar candidata. Na sua opinião, diante desse quadro, o eleitorado que votou em Simone Tebet no primeiro turno iria necessariamente atrás dela, uma vez que ela declarou voto para Lula, ou há uma margem aí para os dois candidatos trabalharem? China, veja só. Primeiro que quem votou na Simone e no Ciro, ou nos outros candidatos conhecidos aí de terceira via, naquele momento não queriam nem Lula e nem Bolsonaro. Mas com o resultado das pesquisas ali de últimos dias, que dariam já uma vitória à esquerda no primeiro turno, os votos da Simone e os votos do Ciro, que seriam Lula, já foram. Eu acredito muito que os votos que ficaram para o Ciro e os votos que ficaram na Simone não são da Simone e não são do Ciro. São votos de cidadãos brasileiros, são votos que ninguém tem dono e são votos que têm uma tendência muito clara de ida para o lado da direita, para o lado da consciência, da liberdade, da preservação dos valores das famílias, daqueles que querem um Brasil democrático, livre e dentro dos seus princípios. O Constantino, sua vez. Deputado, boa noite, parabéns pela reeleição. Eu queria um comentário do senhor a respeito das diferenças de geopolítica de cada governo, já que o ex-presidente Lula também foi governo. Lá ele usou o BNDES, o dinheiro dos brasileiros, para financiar ditaduras companheiras comunistas. E muito se falava na imprensa militante que o presidente Bolsonaro seria muito ideológico nessa questão, porque ele criticava o modelo chinês, por exemplo. Mas o Brasil bate recordes de exportação para a China. Quando precisou da Rússia para trazer os fertilizantes tão importantes para o agronegócio, o presidente foi pragmático. Eu queria que o senhor comparasse isso. Como é que foi a gestão Bolsonaro, Tereza Cristina, em relação à gestão petista nessa área? Vamos lá, Constantino. A sua pergunta acho que demandaria tranquilamente um programa todo aqui para nós debatermos, Vamos começar do início. Quando o Lula assume a presidência da República, ele assume o Brasil consertado, o Brasil colocado em ordem, que foi colocado pelo Itamar Franco e veio num governo na sequência do Fernando Henrique e entrega pronto, o Brasil crescendo a números astronômicos. E o que faz com esse crescimento? Sobra dinheiro, porque a máquina não crescia no mesmo volume. Sobrou tanto dinheiro que ele mandou para Venezuela, mandou para Cuba, mandou para Nicarágua, e depois deixou por lá, não trouxe de volta, deu perdão às dívidas todas, E aqui no Brasil, nós não ficamos ricos, nós ficamos medianos. Aí vem a corrupção lá do mensalão e depois vem a corrupção do 2013, 14, 15, 16, que afunda esse país. E afunda de um tamanho que o Brasil entra numa recessão sozinho. O mundo inteiro crescia e sozinho ele entra numa recessão. E novamente vem ali o Michel Temer, já também do MDB, e coloca a casa em ordem. E daí vem o presidente Bolsonaro, que coloca os ministérios para trabalhar, não permite a corrupção, mas aí vem uma pandemia. E a pandemia, minha gente, não é uma crise nacional, é uma crise global. E o Brasil estava tão consertado, com um governo tão ajustado, que é um dos primeiros que sai da crise. Agora, o que é que nós temos que olhar do ponto de vista das exportações brasileiras do agro? Primeiro, o mundo precisa comer. O Brasil tem capacidade de produção. E o Brasil hoje tem excedente de produção. Nós temos a possibilidade de dobrarmos a nossa produção agropecuária sem tirar uma árvore sequer de qualquer floresta desse país, só com a tecnologia, com a recuperação de áreas degradadas, com a incisão de novas moléculas
que permitam uma maior produtividade no campo, com uma indústria mais eficiente, com uma cadeia de logística que permita uma maior competitividade no mercado internacional e que entregue ao cidadão brasileiro alimento de qualidade mais barato. Então não tem comparação. O passado vivia de glórias e gastou as glórias todas em detrimento à alienação de grande parte daqueles que achavam que ganhar uma Bolsa Família de R$40 era o suficiente. Neste governo pensa-se diferente. Ganha Auxílio Brasil de 600 e não só isso, ganha oportunidade de trabalho. Para vocês terem uma ideia, aqui no meu estado, o estado do Paraná, está havendo a maior migração do Nordeste para o Paraná desde os anos 60, dos anos 50, dos anos 60. Tem cidades aqui no estado do Paraná, na região oeste, noroeste, que já tem bairros inteiros, chamados de bairros de alagoanos, bairros de cearenses, bairros de maranhenses, de paraenses. São pessoas que vêm para cá buscar a oportunidade do emprego. Isso mostra que o povo do Nordeste é um povo trabalhador, só precisa de oportunidades. E as oportunidades estão sendo dadas aqui no Sul, mas também podem ser dadas lá no Nordeste. E precisa de governo como este. É o governo da direita, um governo liberal que permite investimentos e geração de emprego e renda. Certo. Deputado, o senhor apontou aí algumas demandas do agro. Vamos pensar no ano que vem, 2023, independentemente de qual presidente for eleito, qual é a principal demanda do agro? Pelo que o agro, à frente do agro no Congresso, deve lutar, principalmente no ano que vem? Olha, vamos lá. Primeiro que nós saímos dessas eleições, o Congresso Nacional extremamente fortalecido, tanto na Câmara quanto no Senado. As nossas bancadas ligadas ao setor produtivo, ao agro, por exemplo, sai muito maior do que nós estamos nessa legislatura. As nossas pautas eu resumiria em uma só: redução do custo de produção. A redução do custo de produção é otimizar a logística, licenciamento ambiental para agilizar não só modais, mas também as novas plantas de indústria que pode estar dentro de uma planta de fertilizantes, é a regularização fundiária para o combatimento para nós combatermos aqui o desmatamento e as queimadas ilegais, melhorando a imagem do agro do Brasil, principalmente da Amazônia, na Europa e no resto do mundo. Nós precisamos também do autocontrole, que é a possibilidade de agilizarmos nas nossas plantas de proteína animal, e nós precisamos, sobretudo, de um governo que esteja alinhado às causas do desenvolvimento desse país. É isso, resultado das eleições, campanha do segundo turno, pesquisas eleitorais e também as expectativas para o setor do agronegócio para o ano que vem. Em destaque nessa entrevista com o deputado federal reeleito Sérgio Souza, do MDB do Paraná, atual presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da Agropecuária, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Muito obrigado, boa noite a todos, um bom final de semana.